Olá, meus queridos do 8º ano. Gente, eu sei que eu tô atrasada, né, com essa semana 4. Mas eu prometo que eu não vou me atrasar o PET 2, né, o PET volume 2, porque esses dias, nossa, esse começo, não sei pra vocês, mas pra nós professores, tá um começo de ano letivo muito difícil, o primeiro bimestre sofrido. Mas agora a gente já está começando a organizar as coisas, com horário para tudo direitinho. E vai ficar mais fácil para poder eu fazer os vídeos e colocar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. O tema de vocês é a emergência do capitalismo. Então vamos aqui ver o que vocês vão ver exatamente com esse tema. Tá aqui, ó. Nesta semana, você compreenderá dois conceitos, o de mercantilismo e capitalismo, e estabelecerá um contraponto com o feudalismo, a transição do mercantilismo para o capitalismo, bem como a definição desses conceitos. A transição do mercantilismo para o capitalismo, bem como a definição desses conceitos, foi muito discutida pelos especialistas, e não há divergências entre eles. O capitalismo, tá aqui, ó, explicando o que é o capitalismo. É um fenômeno histórico originado na Europa no contexto das monarquias absolutistas, da exploração colonial e do desenvolvimento mercantil. Ele separou o mundo antigo e medieval do mundo moderno, impondo formas de viver e de pensar baseado, olha aqui, ó, no acúmulo de bens e materiais. Uma ânsia pelo lucro, no trabalho livre e assalariado e na organização racional do trabalho e da produção. Pensar o capitalismo é uma forma de compreender o presente, uma vez que esse sistema econômico impera em uma escala praticamente global. Então vamos lá, no recapitulando, ver aqui, ó, a transição do feudalismo para o capitalismo. Feudalismo, gente, eu creio que vocês se lembram. Era aquele período em que a população vivia sob servidão. A classe camponesa, né? Existia 3 classes principais. O clero, que orava, os nobres, que guerreavam, e os camponeses, que trabalhavam. Então, a grande massa, a grande maioria eram os camponeses que viviam em regime de servidão. Eles viviam ali em um determinado feudo, trabalhava, tudo que eles trabalhavam, eles plantavam, né, nas terras do senhor feudal, trabalhava para o senhor feudal, tinha um pedacinho de terra para plantar para ele, e de tudo aquilo que ele produzia, tinha uma porcentagem que ele entregava para o senhor feudal. Então, sobrava ali um pouquinho para ele sustentar ele e a sua família, tá? E as trocas, né, o comércio era feito mais por meio de trocas. Então, um feudo produzia muito milho, trocava o excedente ali por outro produto agrícola, um feijão, por exemplo. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, a base comercial ali era mais por trocas. Com a emergência, com o surgimento do capitalismo, isso começou a mudar. Quando eles já não mais aceitavam trocar um produto por outro, e sim pegava em troca moedas, dinheiro. Quando começou a ser introduzido o capitalismo, o dinheiro, então, passou a ser uma forma de comercializar, não mais através de troca. Vocês estão entendendo mais ou menos? Pois é, eu vou mostrar para vocês aqui no texto outras características do capitalismo, né? A característica essencial do novo sistema é o fato de nele o trabalhador ser assalariado e não mais servil como no feudalismo. Então, era interessante que a pessoa trabalhasse e recebesse em dinheiro aquilo que ele produzia, né? Ele trabalhava, entregava o seu serviço e recebia em dinheiro. Para quê? Para adquirir os seus produtos com as moedas. Outros elementos típicos do capitalismo: economia de mercado, trocas monetárias, grandes empresas e preocupação com lucro. A preocupação sempre com lucro. O capital nasce da crise do sistema feudal e cresce com o desenvolvimento comercial depois das primeiras cruzadas. Foi formando-se aos poucos
durante o período final da Idade Média para finalmente dominar toda a Europa a partir do século XV. Mas foi somente após a Revolução Industrial iniciada no século XVIII na Inglaterra que se estabeleceu o verdadeiro capitalismo. Esse trecho aqui era para eu ter recortado para ampliar, mas acabou que eu acho que eu pensei que eu tinha cortado e não cortei. Mas enfim, vamos aqui para o esquema abaixo. Transição do mercantilismo para o capitalismo. Então, existia o quê? O Estado e uma burguesia. Nesta época... Eita, eu odeio quando eu faço isso. Deixa eu desmanchar isso aqui. Tenham paciência comigo, gente, que esse computador aqui ele é mais difícil para eu dominar ele. Então, tá aqui, ó, burguesia. Então, gente, nesta época aqui, existia a figura do rei, né, na época do feudalismo, no meio daquela transição ali, existia a figura do rei, mas ele estava lá, ele só existia, não mandava em muita coisa, porque o poder estava pulverizado nos feudos. Cada feudo tinha um senhor feudal que tomava conta daquela região ali e implantava, inclusive, leis próprias. Então, cada cidade-estado tinha leis próprias. Mas, com o crescimento da burguesia, que eram os comerciantes que começaram a fazer práticas comerciais e aumentar o seu poder aquisitivo, eles começaram a apoiar aí o retorno da centralização do poder nas mãos do rei. E aí, com esse apoio, né, o rei voltou a tomar conta do seu espaço, com o apoio, inclusive, da burguesia, e começou, então, um expansionismo marítimo europeu. Esse expansionismo marítimo nós tivemos aí com o pioneirismo de Portugal. Foram os primeiros a se lançar ao mar, justamente também pelo fato de estarem encostados no mar ali, e eles saíram, né? Foram os primeiros a se lançar em busca, né, de novos mercados consumidores. Inclusive, era muito comum naquela época usar especiarias para poder manter os alimentos, e aí as especiarias eram vendidas lá na Europa a preços muito caros, né? E aí eles tinham, né, a intenção de ir lá nas Índias buscar essas especiarias, vir vender para a Europa. Eles tinham já um percurso da qual eles percorriam ali o mar Mediterrâneo e tal, né? Mas de acordo com muitas coisas que aconteceram, né, na história, esse caminho não era mais viável para Portugal. Eles queriam escolher outro caminho. Eles aí, com essa busca de chegar às Índias, né, para dar a volta ali no continente africano todinho, chegar na Índia, em Calicut principalmente, eles acabaram aí chegando no Brasil. E a história oficial que é contada é que eles chegaram por acaso, mas existem relatos de que já havia vindo outros navegadores para essas regiões aqui da América. Mas enfim, vamos continuar aqui. Houve transformações econômicas, houve aí, então a prática do mercantilismo. O que é esse mercantilismo? O mercantilismo está aqui, ó, deste lado. Era o que? A balança comercial favorável, o metalismo e o intervencionismo estatal. O metalismo era a busca por metais preciosos. Quanto mais uma coroa tivesse metais preciosos, mais poderosos eles eram e mostravam sua soberania para com os outros. A balança comercial favorável e o intervencionismo estatal era quando o governo intervinha nos produtos que eram trazidos para dentro do seu país. Os produtos que vinham de fora necessariamente tinham que ser mais caros do que os produtos produzidos dentro do país. Para quê? Para que a população veja aí nos produtos fabricados ali na própria região formas de adquiri-los, e aí gera mais emprego, gera mais dinheiro, gera mais rentabilidade para o local, ao invés de vir de fora e mandar para fora esse dinheiro. Então, tudo que vinha de fora tinha que ser mais caro do que o que era produzido ali dentro. Então, isso aí entra na balança comercial favorável. Então, tinha que ser mais favorável para o país. Era exportar mais e comprar menos. Quanto mais ele conseguisse também vender para fora do que comprar de fora, era muito melhor para o país. E também nós tivemos aqui a evolução do capitalismo, né? Que foi
acumulação primitiva de capitais, aumento da produção e do comércio e início do trabalho assalariado. Então, quando começa a se produzir mais, vender mais, há também a necessidade da mão de obra que passou a ser assalariada, a ponto das pessoas irem lá, vender a sua força de trabalho, receber um dinheiro por isso e depois nós vamos ver aí o surgimento das fábricas, né, os trabalhos árduo que tinham os trabalhadores, os operários daquela época. Enfim, é basicamente isso, essa transição aí para o capitalismo. Para saber mais, nós temos aqui as sugestões que o PET de vocês trouxe. Depois vocês podem dar uma olhadinha no PET, acessar através dos links que vem aí mesmo ou escrevendo aí o nome da sugestão e você vai lá e consegue. Beleza? Então, vamos aí para as atividades. Número 1. Entre os séculos XVI e XVIII, as monarquias nacionais adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas visando garantir as riquezas do Estado. Letra A. Qual o nome atribuído pelos economistas a partir do século XVIII a esse conjunto de ideias e práticas? E está aqui a resposta, é o mercantilismo. Letra B. Quais as características costumam definir esse conjunto de práticas e ideias? É aquilo que eu falei para vocês lá naquele esqueminha. O metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo, o desenvolvimento de manufaturas e a colonização. Essa colonização aqui que favoreceu aí essa busca por metais preciosos, principalmente nos locais onde eles iam colonizar. Letra C. Como essas ideias e práticas transformaram a economia e a sociedade europeia? Olha bem, a busca de metais preciosos gerou acúmulo de capital e proporcionou o desenvolvimento das indústrias com a mão de obra assalariada. Então, aquilo que era servidão, as pessoas trabalhavam em função de servir a um senhor, trabalhavam para ele nas terras deles, e tudo que produziam tinha uma porcentagem que entregava para eles, e o comércio era a base de trocas. Agora não. Agora vai começar a surgir as indústrias, onde as pessoas vão vender a sua força de trabalho e a mão de obra passará a ser assalariada. 2. Leia a reportagem abaixo e faça o que se pede. Donald Trump, mais próximo do mercantilismo do que do protecionismo. O presidente Donald Trump, frequentemente acusado de ser protecionista, é também considerado mercantilista pelos economistas, que não hesitam em se remontar no século XVII para encontrar influências de sua política econômica. Do ponto de vista comercial, sim, sua visão é mercantilista, mas o mercantilismo recondicionado, explica a F.P. de James, professor de economia da Universidade do Texas, referindo-se à ambição de Trump de reequilibrar a balança comercial de seu país. O presidente americano estabeleceu como meta reduzir o déficit comercial de seu país e acusa os países que vendem muitos produtos aos Estados Unidos enquanto compram pouco. Considerando a reportagem, identifique as práticas econômicas do século XVII que estão sendo aplicadas no século XXI. Aí está aí a balança comercial favorável e o protecionismo econômico. 3. Aponte os fatores que explicam a passagem do mercantilismo para o capitalismo. Então, essa passagem se deu através do aumento da produção e do comércio, da mão de obra assalariada e do acúmulo de capital. Capital este aqui, gente, que não refere-se somente a dinheiro, tá? Era, por exemplo, máquinas que um dono de fábrica tinha, aquilo é um capital, é um investimento que ele fez em máquinas produtivas, aquelas máquinas é um capital. Então, isso aí são os fatores, né, que favoreceram, então, essa passagem do mercantilismo para o capitalismo. Então, minha gente, é só isso. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilhe com o seu coleguinha para ele fazer também. E eu espero você na próxima e prometo, se Deus quiser, amém, sem atraso, tá? Se Deus quiser, nas 2 primeiras semanas do próximo PET, eu já quero estar com tudo ok para vocês, tá? Beijo no coração, até a próxima.